seconds. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri, estaremos aqui agora mais reunidos novamente com vocês para mais uma aula para a segurança do trabalho. Essa é a aula de número 1 de agentes químicos. Nós vamos falar um pouquinho da introdução aos agentes químicos, até as avaliações qualitativas e quantitativas, vamos explicar um pouquinho nessas 4 aulas. E lembrando que as nossas aulas são simples, são objetivas e são direcionadas para você que quer aprender um pouquinho mais de segurança do trabalho, nesse caso hoje agentes químicos, para o profissional de segurança que já está formado e para aquele que está em formação. Então são para vocês aí que queiram adquirir um pouquinho mais de conhecimento, uma linguagem simples, objetiva e direta. Tudo bem? Vamos lá então. Para quem conhecia um pouquinho mais do Antônio, como é a primeira aula, é meu costume de me apresentar um pouquinho mais. Eu sou Antônio Carlos Ferri, então tá lá, se alguém quiser entrar em contato comigo, o endereço de e-mail é segurançaergonomia@gmail.com. Também tem o LinkedIn, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Antônio Carlos Ferri lá, www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Ferri-HSE-erg. E também, para quem quiser saber um pouquinho do lado pessoal do Antônio, é só entrar no Instagram oficial do Antônio, @AntônioCarlosOficial. E aí vocês conhecerão um pouquinho mais, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. E quem quiser entrar em contato com o Antônio, está lá o endereço de e-mail para você. Bom, então na aula 1 nós vamos fazer a introdução aos agentes químicos, vamos falar um pouquinho do sistema respiratório, bem breve, porque eu também não sou nenhum médico para ficar tratando desse tipo de assunto. Vamos falar de ar respirável, vias de penetração e a classificação dos agentes químicos. De uma maneira geral, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses assuntos aí. Tá bom? Vamos lá então. Então, os agentes químicos, é o conjunto, o risco químico é a probabilidade de sofrer agravo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Então, esse risco químico é essa probabilidade de a gente sofrer um agravo que fica exposto. Então, o trabalhador, nesse caso aqui que a gente está tratando. Considera-se agentes de risco químico as substâncias e compostos, produtos químicos, que possam penetrar no organismo do trabalhador, principalmente por 3 vias de acesso, que são as vias respiratórias, nas formas das poeiras como os gases neblinos, das névoas e vapores, ou pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Nós vamos tratar um pouquinho dessas daí individualmente para vocês entenderem como que isso acaba acontecendo para o trabalhador. Então, o sistema respiratório é o conjunto de órgãos que controlam a entrada, filtragem, aquecimento e umidificação do ar. A função do sistema respiratório é trocar os gases envolvidos no processo de respiração celular. Logo tem como função captar o oxigênio atmosférico e liberar o CO2 produzido pelo organismo, para o meio ambiente. Esse processo de troca gasosa, pessoal, entre o sistema respiratório e o sangue é o que a gente denomina aí de hematose. Então, todo ser vivo, todos os seres humanos passa para o processo de hematose, Então, só para vocês entenderem, na figura aí do nosso primeiro slide, tem aí o sistema respiratório por uma maneira geral. Por que a gente dá ênfase um pouquinho no sistema respiratório? Porque é a principal forma de ingresso dos produtos, dos agentes químicos no organismo do ser humano, principalmente quando ele está lá no meio, no seu ambiente de trabalho. Então tá lá, fossas nasais, cavidade bucal, laringe, traqueia, laringe, brônquios, pulmão esquerdo, pulmão direito, e o diafragma. Todos esses órgãos aí, eles formam todo o conjunto do nosso sistema respiratório. Então, quando a gente está exposto a um ambiente saturado por poeira ou qualquer outro agente químico, a gente passa por quando a gente respira este ar contaminado, ele acaba passando, esse contaminante acaba passando por todos esses órgãos aí. Com menor ou maior escala, ele acaba chegando até os nossos pulmões. Então, essa é uma figura bem didática e ilustrativa. E por isso que a gente trabalha sempre dentro dos ambientes, ou em qualquer lugar que a gente vá, a gente trabalha dentro de deixar o ar em condição das pessoas respirarem. Então, para
que o ar fique de uma maneira legal, considerável, para que a gente possa respirar sem causar danos à nossa saúde, o ar atmosférico ele tem que estar dentro daqueles padrões que é considerado um padrão de qualidade do ar legal para que as pessoas possam respirar. Então, o ar atmosférico, em teoria, né, o ar que está aqui ao meu redor, que está aí, provavelmente está aí ao seu redor, ele é formado, ele é constituído, né, por aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Por quê? Se a gente tiver um ambiente 100% de oxigênio também não é bom, mas abaixo de 19%, por exemplo, ele se torna péssimo também, porque a gente não consegue respirar, vai faltar o ar. E quando está muito acima, é porque a gente está aí com um problema, pode ter problemas, porque o oxigênio, muito 100% de oxigênio, o ar com 100% de oxigênio, ele acaba se tornando ruim e acaba prejudicando a nossa saúde também. E a gente também pode ficar com uma deficiência e não conseguir respirar direito, porque as nossas vias aéreas acabam sendo ressecadas, né? Então esse é o ar respirável. Então, o ar respirável constitui uma composição no qual o organismo humano possa ficar exposto sem sofrer danos ou incômodos. Então, essa é a composição do nosso ar atmosférico. Constitui risco respiratório a exposição a ambientes com deficiência de oxigênio, né, menor aí que 19,5%, contaminados por aerodispersores, gases, vapores que produzam situações ambientais que possam ser consideradas imediatamente perigosas à vida e à saúde, ou em situações que produzam efeitos nocivos ao organismo, a longo prazo ou a curto prazo. Alguns mais, a maioria de a longo prazo, às vezes a gente não sente. Então o trabalhador, provavelmente ele fica lá, porque ele fica lá ficou um ano sem trabalhar sem respirador, daí entra alguém lá, um técnico de segurança, que a empresa contrata para fazer todo o trabalho de acompanhamento, de proteção do trabalhador, ali acaba tendo se esquivando daquilo que é orientado a utilizar o respirador, porque ele usou 1 ano, 2 anos, nunca causou mal, mas ele tem que colocar, porque isso daí muitas vezes é a longo prazo. O que cabe explicar é você, profissional de segurança do trabalho. Tá bom? E agora, pessoal, quais são as vias de penetração desses produtos químicos no nosso organismo? Tá bom? Então nós vamos tentar identificar para vocês quais são essas três, mostrar para vocês que vocês entenderem. A principal delas, a gente já viu, é através das vias respiratórias, é a respiração da gente. Então, quanto mais a gente respira, tem essas possibilidades da gente, no futuro, contrair uma doença. Então, os agentes químicos, eles podem ingressar no organismo dos trabalhadores, na nossa vida, em qualquer pessoa, mas aqui a gente está falando especificamente dos trabalhadores, de 3 diferentes vias de penetração, que são elas: respiratória, percutânea e a digestiva, que é aquela oral, né? E a via respiratória, então, como o volume de ar é inalado pelo trabalhador, é muito grande por causa daquele embalo do trabalho, e às vezes ele tem uma respiração mais ofegante, um ou outro, né? Ele acaba, por ingerir, na maioria dos contaminantes químicos, está disperso no ambiente na forma de poeiras, névoas, gases e vapores. Então é por isso que as vias respiratórias, elas são as principais vias de ingresso desses contaminantes no organismo desses trabalhadores. Então é necessário, quando fazer uma avaliação, um dos primeiros pontos existe contaminante suspenso no ar? Aí a gente vai analisar poeira, fumaça, os fumos, as névoas, os vapores, entre outros aí as poeiras, para ver qual desses estão no ambiente de trabalho que pode atrapalhar a vida do trabalhador. Tá bom? Então, e a gente também poderá observar que mais adiante a gente vai observar os limites de tolerância apresentados para agentes químicos levam em consideração a concentração desses agentes. Então, quando a gente vai lá trabalhar limites de tolerância, para ter um limite de tolerância, a gente vai analisar o quê? A concentração desses agentes no ambiente, que pode ser em 2 formas, de medidas, partícula por milhão, ou ppm, ou miligramas por metros cúbicos de ar. São 2 unidades medidas para os contaminantes químicos. Aí vai depender muito do tipo de agente que a gente trabalha com ele. Exatamente por ser o ingresso à via respiratória a mais importante. Então, por se tratar de o trabalhador estar exposto, na maioria das vezes, a situações com ambientes empoeirados, com fumos, fumaças, ou vapores, ou algum tipo de gás, é que se trata que as vias respiratórias são as principais vias de acesso desse contaminante
no organismo dos trabalhadores. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho bem aberto para a gente tentar identificar e já entrar com medidas de proteção se acaso a gente identificar algum contaminante suspenso no ar. Então, as vias respiratórias, né, como a gente já viu, então é uma delas, a gente já viu, a via respiratória é uma delas que é a principal e por isso é aquela que a gente normalmente tem um cuidado mais especial. Via percutânea é o quê? É quando a gente tem o contato dermal. Então, a pele se constitui de uma excelente barreira para o ingresso de substâncias químicas. Entretanto, alguns têm a capacidade de agir na superfície da pele, produzindo irritações, entre outras, que podem se combinar com proteínas da pele, provocando efeito chamado de sensibilização. Né? E outras podem ainda, né, se difundir, olha bem, se difundir através da pele atingindo o sangue. Principalmente, se vocês prestarem atenção, em ambientes, quando a gente está num ambiente aí com contaminante com suspenso no ar aí, e está muito calor, a gente tem uma facilidade de suar, e quando a gente sua, também os poros da gente ficam mais dilatados, ficam mais abertos. Então, facilita até o ingresso dos produtos químicos, né, através da pele. Então, lá no anexo 11 da NR15, ele, na tabela lá, a gente vai ver mais para frente, ela também dá um direcionamento lá para alguns contaminantes químicos que têm ingresso pela pele. Além de ser das vias respiratórias, né, também tem ingresso pela pele. Todo lá naquela tabela, né, no caso, lá no anexo 11 da NR15, se vocês pegarem aí e dar uma olhada, ele tem lá o contaminante e está lá todos as informações e tem uma coluna que lá é absorção pela pele, tem um sinalzinho de mais, quer dizer que aquele lá tem que tomar um cuidado especial, além do que a parte respiratória também. Tá bom? Então essa é uma das partes que a gente tem que tomar uma atenção especial quando se trata de produto químico que tem absorção pela pele. Ter cuidado, analisar a NR15, os seus anexos, para ver como que a gente faz a tratativa de analisar se é só absorção pelas vias respiratórias ou se tem absorção pela pele. E o outro que a gente trabalha, outra forma de ingresso, né, de acesso dos contaminantes químicos no sistema ou no organismo humano, né, do trabalhador, é através da ingestão, da via digestiva. Né? É uma via secundária, na verdade, tem ingresso no organismo humano que normalmente, né, ocorrendo de forma acidental, porque ninguém vai pegar um produto, lá, por exemplo, um ácido, vou tomar esse ácido, a não ser que a pessoa está querendo se matar. Mas no ambiente de trabalho, isso não acontece por querer, é acidental. São formas acidentais de acontecer. Não é porque o trabalhador quer se envenenar lá ou tomar um produto lá que se acaba complicando a sua saúde. Mas a ingestão de um agente químico muitas vezes ocorre, né, por maus hábitos alimentares, né? Não lavar mal das refeições, ou antes de pegar no seu cigarrinho, né, que às vezes está lá, por exemplo, né? Mas também tem algumas formas que acontecem muito. O trabalhador, em algumas empresas, algumas empresas mais aquelas familiares, eles acabam por deixando o trabalhador entrar, acessar o ambiente de trabalho com com alimentos, e com isso eles não vão ao banho, não vão até um lavatório, não vão até o banheiro para fazer a higienização das mãos, e acabam pegando o alimento para comer rapidinho lá com as mãos impregnadas com óleo, com graxa, com outros contaminantes que estão envolvidos ali no seu ambiente de trabalho. E isso facilita o ingresso também desses produtos químicos. Né? Lembrando que depois de acessado o nosso organismo, principalmente as vias respiratórias, eles são liberados, né, através o oxigênio que vai pelas nossas artérias, pelas nossas veias, eles chegam a diversos órgãos. Então, com isso, vai carregando, vai transportando também esses produtos, esses agentes, esses componentes químicos, agentes químicos, por toda a nossa estrutura celular, que passa por esôfago, estômago, rim, fígado, e entre outros órgãos, até o cérebro, por exemplo. E vai deixando esses resíduos desses produtos, desses agentes, nesses órgãos também. E às vezes as pessoas ficam doentes e não sabem. Pegou um problema no fígado, mas não tem relação com o trabalho. Às vezes tem. Às vezes tem. A gente não sabe que tipo de contaminante é esse, qual produto que ele utilizava, de que forma. Então, tem toda uma questão bem legal aí para a gente trabalhar, porque proibir a alimentação dentro do ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho. No ambiente, no próprio lugar, principalmente as pessoas de áreas produtivas, né? De chão de fábrica, principalmente.
Bom, e a classificação dos agentes químicos? A gente já viu aí que eles, por onde eles entram, como eles têm acesso no nosso organismo, né, no organismo do ser humano, do trabalhador. Então, olha lá, os agentes químicos podem ser classificados basicamente de acordo com o estado físico e de acordo com seus efeitos fisiológicos. Então, de acordo com seus efeitos fisiológicos e também de acordo com o seu estado físico. O que é o seu estado físico? Então tá lá, líquido, gasoso e sólido. São as três formas físicas, o estado físico do produto químico. Igual lembrar da água. Opa, água, físico, gasoso e sólido. Então a gente vai ver um pouquinho também depois. O contaminante na forma de partículas, né, que é esse cidadão aí, são partículas sólidas ou líquidas, né, de tamanhos inferiores a 100 microns. Né, aí uma unidade de medida, que é uma micron, aí é para você fazer a medição do tamanho de alguns particulados. Então, presentes no ambiente ocupacional. E são conhecidos como aerodispersóides. Tive muita experiência de ver em alguns documentos aí, quando a pessoa vai lá, faz um PPRA, ou faz um levantamento, tem aerodispersóides. Por que aerodispersóides? O que é aerodispersóides? É tudo, poeiras, névoas, neblinas, fumos, fumaças, tudo isso é aerodispersóide. Então, é mais fácil a gente falar, poeira, está exposto a poeiras, gases e fumos. Beleza, a gente já especificou melhor. Tem jeito de especificar mais? Claro que tem, mas já especificou melhor. Mas só colocar a parte aerodispersóides. Fica um pouco vago, né? Que tipo de aerodispersóides são esses? Então, é uma maneira aí da gente ficar atento também. Então, os aerodispersóides são partículas sólidas ou líquidas de tamanho inferiores a 100 microns, como a gente viu aí. E os danos que eles causam ao organismo dependem de uma série de variáveis, né? Dentre elas, suas características físicas, químicas, físico-químicas, como tamanho, formato, densidade, reatividade, velocidade de reação e concentração na atmosfera. Puxa vida, olha quanto tempo, quanta coisa, né? Então aí é uma tabelinha básica para vocês entenderem aí, né, como que esses particulados sólidos, os particulados estão presentes no ambiente, cada um do tamanho e por onde onde eles podem inalável. Então, por exemplo, vamos pegar uma poeira inalável. Poeira inalável é aquela que está no ambiente, tudo aquilo que está no ambiente. E o que acontece? Entra através do nariz à boca, beleza, tudo isso que entra pelo nosso nariz à boca é inalável. Torácico, penetra através da laringe, então, ou seja, não consegue parar aqui, ó, ela vai mais um pouco. E a respirável, não é? Para vocês entenderem, ela é toda aquela que chega dos nossos brônquios, né, atingindo a nossa região de trocas gasosas. Esse tamanho de particulado aí são as de maiores problemáticas para a saúde do trabalhador, pode trazer maiores danos para a saúde do trabalhador. Por quê? São de tamanhos muito pequenos, microscópios, como a gente está vendo aí, de 0 a 10 microns, e aí é que mora o problema maior. E as partículas visíveis ao olho humano são aquelas que a gente enxerga. Se você pegar um ambiente empoeirado, que às vezes a gente passa tem uma fresta de iluminação de luz, né, do sol, ou seja lá, a gente percebe que está toda lá empoeirada, aquele monte de poeirinha, aquele monte de particulados fininhos, né? Isso aí são as partículas visíveis. Então, essa, né, que a gente está classificando aí, a gente está vendo o tamanho delas, né? Aí depois tem conforma, densidade, isso aí é uma outra assunto, mas a gente entende para particulados classificar desse jeito, ó, tipo de particulado inalável, tudo aquilo que está no ambiente. Torácico é aquele que penetra na laringe, que não consegue parar aqui. Respirável é aquela que chega dos nossos brônquios, né, que chega no pulmão, é as mais perigosas, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho aí. Então, quando vocês solicitarem lá, que a gente vai ver mais para frente, quando vocês solicitarem lá avaliações químicas, avaliações quantitativas químicas e falar de poeira, vocês sempre lembram que o ideal é sempre pedir 3 tipos de amostras: poeira total, poeira respirável e poeira inalável, porque é aí que você tem uma situação mais real da situação para o seu trabalhador, para ver como você pode agir nas formas de proteção. Então, aí para vocês entenderem melhor, aí um desenho, uma imagem muito legal
Então, fração inalável, né, fração torácica e fração respirável. Eu sempre costumo falar para os alunos, quando eu faço algum treinamento, algum curso, que as maiores são aquelas que os nossos narizes, né, os cílios, né, da região do nariz, aqui conseguem segurar, reter, né, tanto é que se estiver num ambiente muito empoeirado, se depois você vai ao banheiro para fazer a limpeza, você percebe que sai muita mucosa suja, muita sujeira. A fração torácica, que é aquela que para aqui na laringe, nessa região aqui, ó. E aí o que acontece? Quando a pessoa que fica nesses ambientes muito ruins, muito empoeirado, muito saturado, acaba tendo uma irritação na garganta. Isso é defesa natural do organismo, né? Se junta muco, começa a cuspir, né, fora, porque isso daí é o nosso organismo tentando expelir uma coisa, jogar fora, né, uma coisa ruim que está querendo afetar. E aí tem a fração respirável, né, e já não tem mais jeito. Fração respirável são aquelas de tamanho muito pequeno e que chegam aos nossos alvéolos aqui, ó. Esse cidadãozinho, esse cidadão aqui, ó. E aí começa a complicar, porque o nosso pulmão não consegue se expandir para fazer as trocas gasosas que o nosso corpo necessita, né, que é a hematose. E os contaminantes, eles também são, né, classificados, aí, divididos em poeiras. O que são as poeiras? Podem ser entendidas como um conjunto de partículas que são geradas mecanicamente. Por que mecanicamente? É o atrito de uma ferramenta com abrasivo, por exemplo, de uma ferramenta com uma pedra, e gera a poeira. Então, é a quebra desse particulado em tamanhos menores. E os diâmetros, né, são aproximados de 0,1 a 25, né, microns. Então são pequenos, alguns são maiores, outros são pequenos. Então de 0,1 a 25 microns. E quando exposto a longo prazo, né, os trabalhadores podem adquirir doenças, entre elas as pneumoconioses, que é o endurecimento, o enrijecimento do nosso pulmão, entre outros problemas mais graves, né? Então, por exemplo, mineiro, né, também fica exposto àquela poeira mineral do carvão, não é verdade? E que é uma doença profissional. A abestose, né, que já está falando de outras coisas, mas é um tipo de situação ruim também para o trabalhador, né? E muito, mas bastante também na construção civil, né? Poeira de sílica, que é aquela silicada. Então, alguns exemplos que a gente encontra as poeiras: marmorarias, fundições, minas de carvão, entre outras situações. Então, se você for trabalhar nesses ambientes, fique esperto, por causa do tamanho da poeira que pode estar impregnando aí o ar e o trabalhador respirando. E aí nós também temos a ação classificada com fumos. Os fumos são aquelas partículas que saem, por exemplo, na verdade, então, que saem, por exemplo, da soldador, na fundição de metais, né, e também lá na questão das forjarias, que geram, que é o quê? Quando um material sólido, no caso aqui a gente está falando do metal, ele é exposto a uma temperatura elevada e ele começa a desprender particulados. Por quê? Ele é formado, o metal, ele não é, só tem ferro ali, não. Para formar o aço, por exemplo, é colocado diversas ligas ou alguns componentes, grafite, outras coisas, para poder o quê? Para poder dar liga e chegar na dureza. Então, tudo isso, quando derretido, quando faz essa fusão e gera, eles se desprendem e ele sai todo no meio dessa fumaça, desses fumos. E quando o trabalhador respira, no meio desses fumos podem ter aí cádmio, chumbo, silício, manganês, que é tudo essas coisas que, quando absorvido, chega na corrente sanguínea e traz diversos malefícios para os trabalhadores. Então, a respiração dos fumos por longo tempo, né, e também a não adoção de cuidados, né, pode causar ulceração no septo nasal durante a fusão. Então é comum, né, durante a fusão do metal, no caso aí da solda que a gente está vendo aqui, ó, no caso da solda, só para vocês entenderem, solda ele gera todas essas durante a fusão. Então é comum termos uma reação de oxidação quando ocorre a penetração dos fumos metálicos nas vias respiratórias na forma de óxidos. Olha aqui,
Por isso que pessoas que, quando está sem proteção, têm ulcerações do septo nasal. Por isso que a gente está dizendo isso aí. Para lembrar que a formação do óxido em estado de oxidação é importante, pois os cúmulos de zinco, que aqui mencionamos, na verdade, é zinco mais, né, muito potente, muito forte, estando presente no ar sobre esta forma. Tá bom? É o dióxido de zinco, na verdade, né? Isso é pior ainda. E aí, então, uma outra forma de os contaminantes apresentarem no meio ambiente são as fibras. Aí a gente está vendo a fibra do asbesto, que causa a asbestose. Então, as fibras são partículas sólidas que são produzidas por processo de rompimento mecânico, nas quais apresentam como característica física formato alongado. Então, são formatos mais alongadinhos. Né? Então, aqui a gente está falando do asbestos. Ó. Esse cidadão aqui é o que a gente chama de asbestos. Onde a gente encontra o asbesto? O asbesto é o amianto, o antigo amianto, que no estado de São Paulo está suspenso a produção e comercialização há muito tempo, mas no Brasil há pouco tempo começaram a tomar essa postura de que o amianto ou o asbestos ele é altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno para quem? Para o trabalhador que faz a extração, para o trabalhador que tem que fazer a trituração. Não é para quem tem a caixa d'água de amianto ou outro produto de amianto em sua casa. Isso é muito difícil, porque aquilo que se acaso desprender é muito baixa a concentração, não vai trazer, mas é para o trabalhador que a gente está falando aqui. Então, as fibras, né? Então, nós temos fibras de vidro, fibras de amianto, né? E você pode encontrar em ambientes ocupacionais com este agente nas indústrias que trabalham com fibras de lã, olha bem, fibras de lã, algodão, asbesto, né? Vidro e de cerâmica. Então, se você trabalha numa dessas indústrias, numa desse tipo de empresa que tem na sua como rol de matérias-primas um destes, fiquem espertos aí também para vocês trabalharem. As neblinas, né? Tem outro, são as neblinas, e as neblinas podem ser entendidas como um conjunto de partículas líquidas que estão suspensas no ar, resultantes de condensação, sabe? Quando condensa, daí sobe, depois desce, parece pequenas gotículas, né? Em outras palavras, de acordo com a condução térmica, né? Quanto mais calor que o líquido está submetido, então quanto mais ele é aquecido, mais ele vai formar essas gotículas. E, né, como a gente está vendo ali, a gente está vendo um avião fazendo o quê? Justamente fazendo a parte de jogando, né? Fazendo a aplicação de agrotóxicos em plantações, e é isso que também... E aí, Antônio, mas tem gente que fica nesse ambiente? O problema não é só ficar nesse ambiente quando ele está fazendo a aplicação, é que depois as pessoas vão ao local sem esperar o tempo correto. Algumas empresas, algumas fazendas acontecem isso. Não estou dizendo quais porque eu não sei, eu sei que acontece. Bom, então você trabalhador também fica esperto. Quando tiver um avião fazendo esse tipo de aplicação, essa neblina que é gerada é para atingir a plantação e não o trabalhador. Tá? Então, a aplicação de agrotóxicos envolvendo nebulização, uso de óleo de corte, né, formando névoa de óleo. Então, tomar cuidado naqueles, por exemplo, nos sistemas de usinagens mais convencionais, essa usinagem antiga, aquelas que tem aqueles tornos à manivela e tudo mais. Tá bom? E aí um pouquinho que a gente já viu, né? Também temos aí as névoas, que também geram um desconforto do trabalhador, que foram definidas do mesmo modo que foram definidas as neblinas, né? As névoas são partículas livres em suspensão no ar, só que são partículas mais fininhas, né, do que a neblina. No entanto, as duas névoas ou neblinas, ambas diferem quanto ao processo de geração das partículas. As névoas são produzidas por atomização ou ruptura mecânica do líquido pressionado. Então, para vocês entenderem melhor, aí um processo de pintura, né, daqueles mais convencionais, que a gente encontra muito naquelas oficinas que trabalham com pintura, né? Então, elas é que utilizam esse processo tanto mais a fundo, né? As grandes empresas estão parando com esse tipo de processo, tudo pintura mais mecanizada, então já fica mais interessante esse tipo de trabalho para o trabalhador. Ok?
Então, a classificação fisiológica dos aerodispersores. Os contaminantes em forma de partículas, né, de acordo com seus efeitos sobre o organismo humano, podem ser classificados como, vamos lá, eles estão classificados como incômodas. O que são as incômodas, partículas incômodas? São partículas não contendo asbesto, não teor de, ou conteúdo que não tenham sílica, que tenham sílica abaixo de 1%, ou sem efeito tóxico conhecido. Ou seja, eles vão causar pequenos incômodos no trabalhador. Isso não quer dizer que ele tem que ficar exposto a essa situação. Tá? Então, esses são os aerodispersóides incômodos. Temos também, na parte de aerodispersóides, classificação dos aerodispersóides, os fibrogênicos, que alteram a estrutura celular dos alvéolos, restringindo a capacidade de troca de oxigênio. Exemplo, a sílica cristalina. Então, preste atenção onde tem exposição a sílica cristalina. Amianto, olha aí o danado do amianto, o asbesto, cuidado. Né? Ferro e algodão. Então, esses são os fibrogênicos, que causam alterações nas fibras, né, nos alvéolos pulmonares, né, que restringe a capacidade de respirar. Temos os irritantes, né, que irritam, inflamam, ulceram o trato respiratório. Exemplo disso são as névoas ácidas e alcalinas. Então, esses são a classificação da parte irritante. Produtoras de febre. Produzem calafrios e febre. Exemplos são os fumos de cobre e zinco. Exemplos de ferro e zinco. Por que isso? E onde eu encontro isso? Principalmente na solda, na fusão de metal. E as sistêmicas, que provocam danos aos órgãos ou sistema do organismo. Exemplo, cádmio, chumbo e manganês. Então, quando a gente fala em sistêmicas, são aqueles aerodispersores que causam um dano em todo um sistema, né? Todo o sistema respiratório, por exemplo, todo o sistema digestivo, por exemplo, é o que a gente fala de sistêmico, por causa disso. E temos os alergênicos, os aerodispersores de forma como alergênicos, e produzem reações alérgicas devido à formação de anticorpos. Né? Exemplos, pólens, chumbo e manganês também. Eles causam alergias no trato respiratório aí do trabalhador. Cancerígenas, esses são aqueles que têm uma atuação mais prolongada, porém que se tornam graves, produzem reações, provocam câncer após período latente. Exemplos, amianto, cromatos e radionuclídeos. Olha, então, tem várias situações. Aqui a gente também pode incluir entre os cromatos, os cromohexavalente presente aí no processo de tratamento de superfície, que é cromação de peças, entre outras, né? Deixar aquela superfície bonita. Né? E as mutagênicas e teratogênicas, né? que induzem a mutação do nível celular, né? Ou alterações genéticas. Então, a mutagênica é aquelas que alteram as células. E as teratogênicas são aquelas que alteram as células, alteram, né, geneticamente as nossas células. Exemplo, chumbo e mercúrio. E mercúrio aqui é meio complicado, é metal pesado, grave, perigosíssimo, além do chumbo também. Tudo isso que a gente viu, da classificação dos fisiológicos dos aerodispersóides, a gente tem que ter atenção com todos. É lógico que de acordo com o nosso conhecimento, que a gente vai buscando informação sobre cada um, a gente percebe que um pode ser mais perigoso a curto prazo e o outro a longo prazo. Uns podem ser aparentemente muito simples, mas a gente pode abrir uma situação para um agravamento de um problema já existente no trabalhador. Então, tudo isso a gente tem que ter esse feeling para a gente poder fazer a descoberta, descobrir e identificar quais o tipo de aerodispersóide que existe no ambiente. E aí a gente vai trabalhar agora com o contaminante da forma gasosa. O contaminante da forma gasosa justamente são aqueles que se dividem em gases, são substâncias químicas que se encontram na fase gasosa à pressão e temperatura ambiente. Então o gás é tranquilo. Por isso se misturam intimamente com o ar e espalham com facilidade. Às vezes a gente nem percebe.
Por exemplo, como exemplo fácil disso é o gás de cozinha. Se não tiver um outro produto para ele exalar, dar aquele cheiro, a gente nem ia saber que estava vazando o gás de cozinha. E ele pode ser altamente prejudicial. Tem outros gases aí que são prejudiciais. Então, exemplos de gases: o monóxido de carbono, né, produzido pela combustão incompleta, o nitrogênio, o cloro, o oxigênio, é lógico que o oxigênio aqui nesse caso é bom, mas é um tipo de gás, e o gás carbônico. Tem outros, inúmeros gases por aí. Tem forma de vapor, que são as emanações produzidas, né, pela evaporação de líquido ou sólido a temperatura ambiente. Então, a gente fala, tá vaporizando, sumiu o produto, deixa um produto líquido lá numa temperatura, lá debaixo do sol, e ele evapora. Então, é por isso que chama de vapor. Então, o contaminante na forma gasosa e o contaminante. Aí a gente tem os gases e vapores que estão dentro dessa classificação. E a classificação dos gases e vapores agora também, eles se classificam como vapores orgânicos, exemplo, álcool etílico, benzeno e xileno, os gases ou vapores ácidos, que são o cloro ou ácido clorídrico e o CO2, o gás carbônico, os gases ou vapores alcalinos, exemplo, amônia e amina, olha bem, amônia e amônia é perigosíssimo. Gases e vapores especiais, exemplos, o monóxido de carbono e agrotóxicos, de uma maneira geral que está presente esses vapores. E a classificação fisiológica dos gases e vapores? Então, os efeitos no organismo, assim como os aerodispersóides, os gases e vapores também têm seus efeitos, são classificados de acordo com seus efeitos no nosso organismo. E são classificados como irritantes, anestésicos, sistêmicos, cancerígenos, mutagênicos e tetratogênicos, sensibilizantes, asfixiantes e alergênicos. Os nomes eles já são bem educados, bem já discriminado, bem já dito, né, bem já desse tudo, né? Irritante, que causa algum tipo de irritação. Anestésico, que dá uma paralisia, paralisa alguma parte do nosso corpo. Sistêmico, que se espalha facilmente ou prejudica um sistema por completo, o sistema respiratório, sistema digestivo, entre outros. Cancerígeno, que causam cânceres, né? Mutagênicos e tetratogênicos, é o mesmo lá que causa mutações e alterações nas células celulares. Sensibilizantes, né? Sensibilizantes, asfixiantes e os alergênicos. Então, essas são as classificações dos vapores e gases. Temos que ficar um pouco alerta com relação a isso. É muito complicado. Os agentes químicos, de uma maneira geral, eles estão presentes abundante, né, no ambiente de trabalho, e para isso cabe um reconhecimento, uma identificação um estudo bem legal de ambiente de trabalho para a gente poder identificar esses agentes e não deixar passar batido nenhum tipo de contaminantes, em qualquer forma que ele se apresente no ambiente, porque a curto, médio ou longo prazo ele pode causar problemas à saúde do trabalhador. Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento um pouquinho mais de vocês. Quem quiser, se achou que às vezes a aula foi, dessa vez esse vídeo aula está um pouco corrida, Antônio, aborda um tema, aborda sobre isso, deixa nos comentários aí que a gente tenta melhorar para que a gente tenta abordar esse assunto exclusivo. Como aqui foi um compilado da introdução aos agentes químicos, a gente foi um pouquinho desse jeito aí, tá bom? Agradeço a participação de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, mas antes de vocês saírem, pararem com o vídeo, se inscrevam no nosso canal, né? Deixe o seu like aí, né, se gostou, e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.